Olá, tudo bem? Se você gostou do nosso conteúdo, siga a gente no YouTube e no Instagram. E não esqueça de curtir e compartilhar. Assim você ajudará para que essa mensagem chegue a muitas pessoas. O nome do canal no YouTube Com Tudo Que Sou e no Instagram tudo junto, Com Tudo Que Sou Oficial. Agora vamos para mais uma mensagem. Este vídeo é a primeira parte e conta a história do pastor Richard Wurmbrand. Hoje contarei a história do pastor Richard Wurmbrand. Crentes eram pendurados em cordas de cabeça para baixo e açoitados tão severamente que seus corpos balançavam de um lado para o outro sob a força das pancadas. Eram colocados em refrigeradores, celas refrigerantes, tão frias que se formava uma camada de gelo na parte interna. Eu próprio fui jogado em uma dessas celas, com bem pouca roupa. Médicos da prisão observavam-nos através de uma abertura até verem sintomas de morte por congelamento. Nesse ponto davam sinal e os guardas nos tiravam e então éramos aquecidos. Quando já estávamos adquirindo calor, éramos imediatamente colocados de novo nas celas congeladoras, e isto repetidamente. Descongelar depois, congelar até 1 ou 2 minutos antes da morte, e então descongelar novamente. Isso continuava indefinidamente. Até hoje, algumas vezes, não suporto abrir um refrigerador. Fui criado num lar onde nenhuma religião era admitida. Durante a minha infância, não recebi qualquer educação religiosa e com a idade de 14 anos já me considerava ateu. Fora este o resultado de uma infância rude. Fiquei órfão nos meus primeiros anos e conheci o que é ser pobre durante a Primeira Guerra Mundial. Aos 14 anos estava eu tão convencido do ateísmo como os comunistas hoje. Havia lido livros ateus e não era apenas uma questão de não crer em Deus ou em Jesus Cristo. Eu odiava tais noções, considerando-as maléficas à mente humana. Assim cresci com ódio à religião. Mas como vim a entender posteriormente, tive a graça de ser um dos escolhidos de Deus. Apesar de ateu, alguma coisa inexplicável sempre me atraía às igrejas. Era-me difícil passar por um templo sem que lá entrasse. Entretanto, nunca entendi o que se passava em tais igrejas. Prestava atenção nos sermões, contudo, eles não apelavam ao meu coração. Tinha a certeza de que não havia Deus. Odiava a ideia de Deus como Senhor a quem eu tinha de obedecer. Odiava a noção errada dele, que tinha em mente. Um dia, mesmo sendo ateu muito convicto, orei a Deus. Minha oração foi mais ou menos assim: Deus, eu sei com certeza que tu não existes. Porém, se por acaso tu existires, o que eu duvido não é minha obrigação acreditar em ti, é tua obrigação te revelares a mim. Eu era ateu, porém, o ateísmo não dava paz ao meu coração. Foi nessa hora de tormenta íntima, como vim a descobrir depois, que numa vila das montanhas da Romênia, um velho carpinteiro orava assim: Meu Deus, eu te servi na terra e desejava ter minha recompensa tanto na terra como nos céus. E a minha recompensa deve ser que eu não morra antes de ter trazido um judeu para Cristo, porque Jesus era do povo judeu. Porém eu sou pobre, velho e doente. Não posso ir em busca de um judeu. Na minha vila não há judeu algum. Traze um judeu à minha vila, e eu farei o melhor que puder para levá-lo a Cristo. Algo irresistível levou-me àquela vila. Nada tinha para fazer ali. A Romênia tem 12.000 vilas. Porém, eu fui àquela vila. Vendo que eu era judeu, o carpinteiro me cortejou como nunca uma bela jovem havia sido cortejada. Ele viu em mim uma resposta às suas orações e deu-me uma Bíblia para ler. Eu a havia lido várias vezes por motivos culturais. Porém, a Bíblia que ele me havia dado era de um tipo diferente. Como me disse depois, ele havia orado horas a fio, juntamente com a sua esposa, pela minha conversão e a da minha mulher. E a Bíblia que ele me deu fora escrita, não tanto com letras, mas com chamas de amor ateadas por suas orações. Eu mal podia lê-la.
Apenas chorava sobre ela, comparando minha vida má com a vida de Jesus, minha impureza com sua pureza, meu ódio com seu amor, e ele me aceitou para ser um dos seus. Logo depois, minha esposa também se converteu. Ela trouxe outras almas para Cristo, e estas outras almas trouxeram ainda mais almas para Cristo, e então uma nova congregação luterana estabeleceu-se na Romênia. Chegou então o tempo do nazismo. Tivemos muito que sofrer. Na Romênia, o nazismo tomou a forma de ditadura com elementos de ortodoxia extremista, os quais perseguiram tanto os grupos protestantes como os judeus. Mesmo antes da minha ordenação e antes de estar preparado para o ministério, eu era realmente o líder dessa igreja, sendo seu fundador. Eu era responsável por ela. Minha esposa e eu fomos muitas vezes presos, açoitados e levados à presença de juízes nazistas. O terror nazista era enorme, porém era apenas uma amostra daquilo que haveria de vir sob o regime comunista. Tivemos de dar ao nosso filho um nome não judaico, para o preservar com vida. Tais dias sob o nazismo nos trouxeram uma grande vantagem. Eles nos ensinaram que os açoites físicos poderiam ser suportados, que o espírito humano, com a ajuda de Deus, pode sobreviver a terríveis torturas. Essa época também nos ensinou as técnicas de um trabalho cristão secreto, que era uma preparação para uma prova muito pior que haveria de vir, prova que estava diante de nós. Desde que os comunistas assumiram o poder, cuidadosa e astutamente para os seus propósitos, têm seduzido a igreja. Jesus ensinou-nos a distinguir a linguagem da sedução da do amor, bem como a distinguir entre os lobos vestidos de ovelhas e as ovelhas de verdade. Quando os comunistas assumiram o poder, milhares de padres, pastores e ministros não sabiam como distinguir as duas vozes. Os comunistas organizaram um congresso de todos os grupos cristãos no edifício do nosso parlamento. Ali estavam 4.000 padres, pastores e ministros de todas as denominações. Esses 4.000 padres e pastores escolheram Joseph Stalin, o ditador que governou a União Soviética de meados da década de 1920 até sua morte. Escolheram ele como presidente honorário do Congresso. Ao mesmo tempo, era presidente do Movimento Mundial dos Ateus e assassino dos cristãos. Um após outro, bispos e pastores se levantaram no nosso parlamento e declararam que comunismo e cristianismo são fundamentalmente a mesma coisa e podiam muito bem coexistir, jurando ao governo a lealdade da igreja. Minha esposa e eu estávamos presentes. Ela, sentada junto a mim, dizia-me: Richard, levanta-te e lava esta vergonha que estão atirando à face de Cristo. Eles estão cuspindo no seu rosto. Respondi: se eu proceder assim, tu perderás o marido. Ela atalhou: não quero um marido covarde. Então levantei-me e falei ao Congresso, exaltando não os matadores de cristãos, mas a Cristo e Deus, e afirmei que a nossa lealdade é devida em primeiro lugar ao Senhor. Os discursos neste congresso estavam sendo irradiados. Por todo o país se ouvia a proclamação do Evangelho, feita da tribuna do Parlamento Comunista. Depois tive de pagar por isto, mas valeu a pena. Muitos padres e batistas se renderam ao comunismo, como o bispo começou a ensinar no seminário teológico que Deus deu 3 revelações: uma por Moisés, outra através de Jesus e a terceira através de Stalin, esta última superando a anterior. Deve ficar entendido que os verdadeiros batistas, AOS, quais muito amo, não concordaram com isso e permaneceram fiéis a Cristo, pelo que muitos sofreram. Entretanto, os comunistas elegeram seus líderes e eles não tiveram outra alternativa, senão aceitá-los. A mesma situação continua hoje com a mais alta liderança religiosa. Aqueles que se tornaram servos do comunismo, em lugar de servos de Cristo, começaram a denunciar os irmãos que os não acompanhavam. Da mesma forma como os russos, nós criamos uma igreja subterrânea, que era destinada a AOS cristãos,
que fosse fiel à evangelização, à pregação do evangelho e que atraísse as crianças para Cristo. Os comunistas proibiram tudo isso e a igreja oficial concordou. Juntamente com outros, comecei um trabalho evangelístico subterrâneo. Fora, eu tinha uma posição social muito respeitável, que nada tinha a ver com o meu trabalho secreto e que servia apenas de cobertura. Era pastor da Missão Luterana Norueguesa e, ao mesmo tempo, trabalhava na representação do Concílio Mundial de Igrejas na Romênia. Na Romênia, não tínhamos a menor ideia de que esta organização cooperasse com os comunistas. Naquela época, em nosso país, o Concílio Mundial não fazia coisa alguma a não ser o trabalho de assistência social. Estes 2 títulos davam-me boa posição perante as autoridades que não sabiam de minhas atividades secretas. Elas tinham 2 ramos. O primeiro era nosso trabalho secreto entre 1 milhão de soldados russos. O segundo era o nosso ministério secreto entre o povo escravizado da Romênia. Pregar o evangelho aos russos é o mesmo que experimentar o céu na terra, já. Preguei a homens de muitas nações, porém nunca vi gente para absorver o evangelho como os russos. Eles de fato têm almas sedentas. Um padre da igreja ortodoxa, muito amigo meu, telefonou-me e contou-me que um oficial russo o havia procurado para se confessar. Meu amigo, porém, não conhecia a língua russa. Sabendo que eu falava esse idioma, deu meu endereço ao oficial. No dia seguinte, ele veio ao meu encontro. Amava a Deus e o buscava, mas nunca havia visto uma Bíblia. Nunca assistira a trabalhos religiosos. Igrejas na Rússia são muito raras. Não tivera nenhuma educação religiosa, porém, amava a Deus sem ter o menor conhecimento dele. Comecei a ler para ele o Sermão da Montanha e as parábolas de Jesus. Depois de ouvi-las, dançou ao redor da sala com grande alegria, exclamando: "Que beleza! Maravilhosa! Como é que eu poderia viver sem conhecer este Cristo?" Foi a primeira vez que vi uma pessoa tão arrebatada de alegria no Senhor. Prosseguindo, cometi um erro. Li para ele a narrativa da paixão e da crucificação de Jesus sem tê-lo ainda preparado para tanto. Ele não esperava. E quando ouviu do sofrimento de Cristo, como foi crucificado e finalmente morreu, caiu em uma poltrona e começou a chorar amargamente. Havia crido em um Salvador e agora este estava morto. Olhei para aquele homem e fiquei envergonhado por me haver chamado de crente e pastor, mestre do rebanho, e nunca haver partilhado dos sofrimentos de Cristo como este oficial russo agora fazia. Ao vê-lo, senti como se estivesse a ver Maria Madalena chorando ao pé da cruz, e mesmo quando Cristo já era cadáver no túmulo. Então li a história da ressurreição. Ele não sabia que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Quando ouviu tão maravilhosas novas, bateu em seus joelhos e proferiu palavras não muito dignas. Porém, eu as considerei de grande valor, pois esta era a sua rude maneira de se expressar. Mais uma vez, se alegrou. Gritou de alegria: "Ele está vivo!" Novamente, dançou ao redor da sala, transbordante de alegria. Secretamente, imprimíamos milhares de evangelhos e outros tipos de literatura cristã e distribuíamos entre os russos. Através dos soldados russos convertidos, podíamos contrabandear para a Rússia muitas Bíblias e porções bíblicas. Outra técnica também empregávamos para fazer chegar tal literatura às mãos dos russos. Os soldados russos estavam lutando havia vários anos, e muitos deles tinham deixado crianças, as quais não viam por todo esse tempo. Os russos têm grande afeição por crianças. Meu filho Mihai, juntamente com outras crianças de menos de 10 anos, ia a soldados russos nas ruas e parques, levando consigo muitas Bíblias, evangelhos e panfletos religiosos em seus bolsos. Os soldados russos acariciavam-lhes as cabeças e com eles falavam carinhosamente, pensando em seus filhos que não viam por tantos anos.
davam chocolates ou doces e as crianças, por sua vez, davam-lhes alguma coisa. Bíblias e evangelhos que eram recebidos com ansiedade. De fato, o que nos era muito perigoso fazer abertamente, nossos filhos faziam em completa segurança. Eles eram pequenos missionários a serviço dos russos. Os resultados foram excelentes. Muitos soldados receberam o evangelho dessa maneira quando não existia outro meio para fazê-lo. Trabalhamos com os russos não somente através do testemunho pessoal. Foi-nos possível também trabalhar em pequenas reuniões. Os russos tinham um acampamento onde se comercializavam relógios. Encontrava até mesmo os que foram roubados de nós. Nós, da igreja subterrânea, tínhamos um bom pretexto, o de comprar relógios, para também podermos entrar. Muitos soldados me rodearam tentando vender-me algo, então, em tom de brincadeira, perguntei-lhes: alguém aqui se chama Pedro ou Paulo? Alguns tinham estes nomes e continuei: vocês sabem quem eram Pedro e Paulo? Ninguém sabia. Comecei a contar acerca desses apóstolos. Um dos soldados mais velhos me interrompeu e observou: você não veio comprar relógios. Você veio nos falar sobre a fé. Sente-se aqui conosco e nos fale, mas seja muito cauteloso. Sabemos de quem nos precaver. Estes ao meu redor são todos de confiança. Quando eu colocar a mão no seu joelho, deve falar unicamente sobre relógios. Quando removê-la, pode recomeçar sua mensagem. Uma turma grande estava ao meu redor e lhes contei a respeito de Paulo e de Pedro, a respeito de Cristo, por quem esses apóstolos morreram. De vez em quando, entrava uma pessoa em quem não tínhamos confiança. O soldado colocava a mão no meu joelho e imediatamente começávamos a falar sobre relógios. Quando aquela pessoa saía, continuava pregando a respeito de Cristo. Esta visita foi repetida muitas e muitas vezes com o auxílio dos soldados russos crentes. Muitos dos seus camaradas encontraram a Cristo como Salvador pessoal. Milhares de evangelhos foram distribuídos secretamente. Muitos de nossos irmãos e irmãs da igreja subterrânea foram presos e açoitados, rigorosamente por isto, mas apesar de tudo, nunca traíram a nossa organização. Durante este trabalho, tivemos o prazer de nos encontrar com irmãos da igreja subterrânea russa e ouvir suas experiências. Acima de tudo, víamos nelas os feitos de grandes santos. Tinham eles passado através de tantos anos de doutrinação comunista. Alguns haviam passado pelas universidades comunistas, mas como o peixe vive em água salgada e apesar disso não se torna também salgado, assim eles passaram pelas escolas comunistas, conservando suas almas limpas e puras em Cristo. Circunstâncias não